Olá, sejam muito bem-vindos! E hoje a gente vai falar aí sobre a famosa crise existencial. E muitas pessoas, na verdade, falam sobre esse assunto e eu tive algumas perguntas relacionadas a essa questão, falando se é normal, né, a gente ter essas crises existenciais, onde a gente acaba muitas vezes desacreditando de tudo que existe, de tudo que há, desacreditando na gente mesmo, né, que são aqueles momentos mesmo que nós nos encontramos numa situação difícil da nossa vida, complicada, muitas vezes até perda, né, de alguma coisa, de um trabalho, ou de alguma situação ali que está sendo vivenciada e que não tá legal, né? Então isso tudo contribui para que a gente entre realmente numa sintonia não muito agradável, onde a gente começa a se fazer perguntas, onde a gente começa a se perguntar, a se questionar o porquê, né? Os porquês, né? O porquê que aquilo está acontecendo com a gente. E aí começa tudo aquela questão relacionada ao nosso todo, né? E muitas pessoas entram, e eu inclusive, eu já entrei nessa questão de crise existencial, também desacreditando muitas vezes que houvesse algo maior, que, enfim, e às vezes a gente até xinga, né? Será que existe Deus? Deus não se importa comigo? Por que isso está acontecendo comigo? É só comigo que isso acontece? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu não estou conseguindo dinheiro para pagar minhas contas? Por que eu estou vivenciando toda essa situação agora? Né? Então, é realmente aquele momento onde a gente começa a questionar a nossa vida, né? A gente começa a questionar tudo aquilo que existe, tudo aquilo que está acontecendo naquele momento com a gente, né? Esses porquês. Então, sim, a gente começa a fazer uma análise, né, da nossa vida, começa a perceber tudo aquilo que já aconteceu, que a gente já passou, né, de situações difíceis. E aí começa todas aquelas perguntas assim, por quê, né? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que isso acontece comigo? Por que que sempre acontece dessa forma comigo? Então, é onde a gente realmente cai, né? Numa sintonia onde a gente não consegue enxergar muitas vezes saídas, soluções naquele momento e realmente a gente perde, de certa forma, um sentido, né? Por tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Mas por que eu estou fazendo tudo isso? Não faz sentido eu estar fazendo tudo isso para agora acontecer isso, né? Então, é muito comum acontecer esse tipo de situação quando a gente se vê numa situação que não tá legal pra gente, né? Claro que isso ninguém gosta, né? Ninguém quer que aconteça, mas eu quero falar para vocês que a crise existencial, ela acontece. As pessoas, sim, têm esses sentimentos, têm essas brigas interiores, né? E aí a gente entra muito com essa questão da inteligência emocional, é onde a gente começa a se conhecer melhor, aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Com todas aquelas situações que vão acontecendo no nosso externo, que a gente não pode controlar, mas que a gente pode sim aprender a controlar tudo aquilo que existe dentro da gente, né? Como a gente vai aprender a lidar com essas situações, né? Com todos aqueles turbilhão de sentimentos e pensamentos que vem à nossa mente e que muitas vezes até nos deixa desorientado, descontrolado, né? Muitas pessoas às vezes agem com aquela impulsividade que acaba atrapalhando mais ainda a situação, que acaba muitas vezes até perdendo a razão. Então, quando a gente passa a se conhecer melhor, a aprender a lidar com esses sentimentos, com essas emoções, de tudo aquilo que acontece que está fora do nosso controle, a gente consegue então amenizar isso, harmonizar dentro de nós toda essa situação, esses sentimentos, para que a gente consiga assim ter uma vida mais tranquila e cada vez que a gente passar por alguma situação que não é legal, que não está bom pra gente, a gente vai conseguir lidar com aquilo ali com mais facilidade.
E eu sempre digo, né, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito dentro dessa parte da espiritualidade, eu trabalho muito dentro do processo de energia, lei da atração, né? E eu sempre digo, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente mais coloca foco na nossa vida, é aquilo ali que a gente vai acabar atraindo para nós, né? Então, se a gente focar nos sentimentos negativos, nas coisas negativas, nas situações negativas, e a gente começar a falar, né, que aquilo ali sempre acontece com a gente, que sempre tudo dá errado, que não tá encontrando solução, que não tá encontrando saída, automaticamente o universo ele vai entender como um comando e ele vai te trazer mais situações parecidas com aquilo que você está sentindo naquele momento. É a vibração que você está naquele momento que vai ser levado em conta dentro daquilo que vai ser atraído mais coisas semelhantes para você. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, com esse tipo de pensamento, com esse tipo de vibração, para que a gente não acabe atraindo mais e mais situações semelhantes àquilo que a gente já está vivendo que não está legal. Então, quando a gente consegue ter esse equilíbrio, né, de pensamentos, de emoções, de sentimentos, a gente consegue lidar melhor com essas situações desagradáveis, automaticamente a gente consegue voltar a nossa vibração positiva, a nossa vibração mais elevada, para que a gente volte logo, né? A gente volte rapidinho a se sintonizar novamente para que as coisas boas, para que as coisas que realmente a gente deseja para nossa vida, elas voltem novamente a fluir e a acontecer dentro de um fluxo, dentro daquilo que a gente realmente deseja para nossa vida. Então, sim, o que eu falo para vocês hoje, que é uma coisa muito normal acontecer, né? Principalmente dentro de alguma situação muito defasante mesmo, de algum trauma, enfim, as situações mesmo complicadas ali que a gente fica se perguntando, se questionando, né? E questionando muitas vezes até a nossa própria existência, né? E a gente acaba se sentindo incapaz, a gente se coloca para baixo, a gente se coloca inferior, a gente se sente um fracasso, né? E quando a gente começa a fazer isso, automaticamente a gente só vai atraindo mais coisas disso. Então, para que a gente consiga sair dessa sintonia, para que a gente consiga voltar na sintonia elevada, né, na vibração, onde a gente consegue atrair aquilo que realmente a gente deseja para nossa vida, a gente realmente precisa ter esse equilíbrio das nossas emoções, né, dos nossos sentimentos, aprender a lidar com esse tipo de situação, para que realmente a gente volte rapidinho ali para nossa sintonia e siga o fluxo de tudo aquilo que a gente realmente deseja para nossa vida, tá bom? Então, hoje é isso. Não esqueça aí de deixar o seu gostei, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Grande beijo, até mais!